povo remanescente de Deus, bem-vindo no canal de Lilinho. Hoje a gente vai falar sobre a parábola das 10 virgens. Não sei se você já ouviu falar dessa parábola. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais do significado e saber a tua escolha perante uma decisão que deveria dizer fácil, mas contudo, entretanto, muitas pessoas duvidam o poder se pegar. A palavra, contempla em Mateus 25, de 1 a 13, onde fala sobre um casamento, que está rolando, e que o noivo chegou atrasado e as 10 virgens dormiram. Aí, mas contudo, avisaram que o noivo chegou e 5 tinha óleo extra e 5 não tinha. Aí foram lá para comprar, porém a porta já tinha fechado. E quando bateram, o noivo falou que não reconhecia elas. E vamos para o significado disso aí. Mas você deveria ler, porque tem algumas palavras diferentes do que eu falei, para você constatar tudo que eu falei, mesmo que eu vou dar uma explicação. E fala, que em algum momento da vida, os cristãos e os gentios, que não são cristãos, vão se parecer bastante, que mostra que as 10 virgens dormiram. Que mostra que em algum momento a gente não vai ter diferença. Mas, quando Jesus voltar, que é a chegada do noivo, vai mostrar a diferença. Que é uma que estava preparada e a outra não estava. E aí vem a pergunta que eu vou fazer aqui, talvez no final do vídeo. Você está preparada para a volta de Cristo? Você vai dizer que sim, porque a gente vai se preparar todo dia, porque não sabemos a chegada dele. Logo, a gente vai se preparar todo dia e dormir tranquilo, porque se Deus chegar amanhã, nós já temos óleo extra. E fala também, que essas 10 virgens que tinham óleo extra, e vamos para o símbolo de óleo na Bíblia, que é o Espírito Santo. Em outras palavras, essas 10 virgens tinham o Espírito Santo de sobra. Mas o que representa também essa parte onde elas não compartilham desse óleo extra que elas tinham das outras? Essa parte também nos diz que a gente não pode influenciar na decisão da outra pessoa, que também a gente não pode compartilhar do nosso Espírito Santo para ele. Sim, a gente pode orar para aquela pessoa, abrir seu coração e o Espírito Santo entra no coração dela. Porém, a gente não pode compartilhar o nosso Espírito Santo. Ela deveria se preparar com o Espírito Santo de sobra para que entre no reino dos céus. Mas, como o simbolismo fala, que em Apocalipse também fala, que a gente não está nem quente, nem frio. A gente está morto. Com as palavras, nós cristãos estamos se parecendo bastante com as pessoas do mundo. Mas mesmo assim, a gente deveria nos preparar todo dia e não ficar, a gente está se parecendo, então essa palavra ela vai ter sentido lá no final, sim. Vai ter a revelação, mas vai mostrar. Você se preparou durante esse período que você se parecia com as pessoas do mundo? Ou você simplesmente ficou parado igual a eles e fez as coisas igual as pessoas do mundo? No fim do tempo, essa diferença vai ser quebrada. Essa diferença vai ser notada, por todo mundo para mostrar que sim, eu preparei óleo extra para ir para o céu. Eu me preparei o suficiente, o Espírito Santo me encheu o suficiente para que eu possa subir ao céu. E a parte, também fala que o noivo não conhecia elas, que mostra que, além de não terem se preparado, talvez elas nem tenham feito as outras coisas que deveriam ter sido feitas para que o noivo conhecesse elas. Vamos dizer que
Nesse mundo, muitas pessoas estão se enfocando mais no prazer próprio do que no prazer de ajudar as outras pessoas. E se você não está ajudando as outras pessoas, Deus não está te conhecendo. Quando você começar a ajudar as outras pessoas, Deus vai ver que você está fazendo uma mudança na vida deles. Aí sim, o anjo vai reportar, né, que, olha, ela fez isso hoje. E vai lá no céu. E Deus vai falar, essa é minha filha. Mas se você continuar praticando mal, não é Deus que vai te conhecer. E vamos falar também, né, que Deus fala que nos últimos tempos, o povo remanescente, né, que guarda os mandamentos de Deus, vão ser perseguidos. Mas por que somente eles? Porque o resto da Satanás já sabe que são dele. Então ele está tentando pegar o que não poderia ter sido dele. O que, vamos dizer, o que não é para ser dele. Que é o povo remanescente. Por isso a gente deveria ter óleo extra. E não somente ter o óleo daquele dia. Mas devia se encher do Espírito Santo até transbordar. E assim, quando Satanás vier nos perseguir, nós vamos ter o Espírito Santo de sobra para conseguir nos defender. A gente não vai apelar pelas outras coisas, mas sim a gente vai apelar a Deus para que nos ajude nos momentos difíceis. Não se esqueçam, né? Que em Tiago 4, versículo 7 fala, né? Resistais-vos ao diabo e ele fugirá de vós. Aí deveria se lembrar desse versículo que esse resistar-vos ao diabo que é nós deveríamos nos aproximar mais do Senhor. Enquanto isso, ele vai se afastar, porque a gente vai se enchendo do Espírito Santo, a gente vai ficando mais brilhante, a luz de Deus em nós, e o diabo não vai ter ânimo de colocar a mão em nós. E acho também bem interessante, né, que outro versículo, né, que fala que um momento, em algum momento da vida, nós vamos ser muito semelhantes às pessoas do mundo. É igual a palavra do joio do trigo, né, que fala que o joio é tão semelhante ao trigo, é só no final que a gente vai saber a diferença. Talvez eu traga essa palavra para vocês também, né, que é um significado bem parecido com as das virgens, né, porque algum momento da vida não vai ser tão semelhante, porque, claro, os cristãos vão ter a diferença de querer pegar a palavra de Deus, mas, do jeito que estava antigamente, a gente não está mais assim. A gente está mais quente, não. A gente está mais frio. E, contudo, né, mas a palavra do Senhor, que em Apocalipse, né, fala que a gente está morno. A gente está nem quente, nem frio. A gente está ficando lá no meio, a gente está pregando, mas ao mesmo não está. E o Senhor fala para chegar ao fim, o evangelho vai ser pregado em todo mundo. Contudo, quem não quiser pregar esse evangelho, Deus fala que a rocha vai falar por eles. Se você não quer, Deus vai colocar outra pessoa no teu lugar. Saiba que também os anjos estão honrados de fazer essa missão. Mas Deus quer que você faça, que eu faça, que nós façamos. Não esqueça, né? Qualquer coisa que eu estou dizendo para você, eu estou dizendo para mim mesmo. Eu lembrar para mim que eu tenho o dever de pregar o Evangelho de Deus. Você também tem. Deus perdoou o tempo da ignorância. Mas agora que você sabe, vá e pregue. Não somente para pessoas de fora, mas para pessoas de dentro da tua casa. Começa aí, dentro da casa, aí você começa a sair. É exatamente isso que nós temos que fazer. E também no versículo 13, né, fala que a gente deveria focar em oração, né, que fala no versículo 13, que não sabemos a hora, né, em um lugar, em onde, né, que Deus vai voltar, né, então nós devemos focar em orar para nós mesmos e para os outros, mas principalmente para nós, porque enquanto eles vão tomar essa decisão,
A gente vai se focar em aceitar a verdade de Deus. E não simplesmente em pensar, será que ela vai aceitar? Será que não? Mas será que você está? Talvez no fim do tempo ela seja salva. Mas você não, porque você não se focou em aceitar a palavra. Você se focou em pensar em julgar se a outra pessoa vai. Mas você deveria, em primeiro lugar, se julgar primeiro, para depois julgar os outros. Na verdade, nem julgar, né? Para você olhar onde essa pessoa está indo. E você deveria, como dizer, né? Falar as coisas certas, o lugar certo para ela ir. Mas em primeiro lugar, você deveria ir para esse lugar certo e não olhar primeiro onde se a pedra vai tropeçar ela. Mas olha se na tua frente não tem uns 13 e você vai cair antes que ela, né? Então, eu deixei vocês aqui com esse pensamento, né? Com esse conselho que eu vou seguir, eu tenho que seguir, mas vocês também têm que seguir. Com a decisão é de vocês, é tudo mais uma questão de escolha. Eu escolho seguir a Deus. Qual a tua escolha? Também a gente deveria pensar a pergunta que eu falei que eu ia fazer, né? Em qual grupo você está? Nas virgens preparadas com óleo extra ou nas não preparadas? Nós todos deveríamos estar preparados, mas infelizmente nem todo mundo tá. Então a gente vai se focar em nos preparar para a volta de Deus. É isso, se inscreva no canal, deixa o like, né, se você gostou. É isso.